o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Declare: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Começo. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias, quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és, Ele é meu abrigo. Ou se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, oh. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante aleluia. Deus diz lá em Mateus 14,
29 a 33. Quando os discípulos estavam em um barco no meio do mar, Jesus, distante nas águas, disse para Pedro: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. As tribulações, as dificuldades dessa vida, elas podem tentar nos derrubar, elas podem tentar nos impedir de chegar até Jesus, de chegar até o outro lado do rio, e de impedir com que a gente ande sobre as águas como Pedro. A sua fé fez com que ele não conseguia chegar até Jesus. E nós temos hoje tantos motivos também para desacreditar. Mas se nós permanecermos firmes, fixos com os olhos em Cristo, a gente vai ser capaz para submergir, para andar sobre as águas, para andar sobre as tribulações, para andar sobre os problemas da nossa vida, sobre as tribulações. Então não é a morte, não é aquilo que esse mundo tem para oferecer que vai impedir de nós chegarmos a Cristo. Se você acredita, você crê, você pode declarar mais uma vez: ouça o mar. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Diga mais uma vez: a ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
pra mim. Você pode se render à presença de Deus. E eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Sempre haverá preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo, e eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém? Podemos sentar, por gentileza? Quero convidá-los, depois desse tempo maravilhoso de louvor, com letras que revelam aquilo que nós buscamos e encontramos em Deus, eu quero convidá-los a abrir no livro de 1 Reis, lá no Antigo Testamento, mais no começo do Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 17, versos 8 a 16. 1 Reis, capítulo 17, versos 8 a 16. Antes de lermos a palavra, de meditarmos sobre ela, vamos convidar para que o Espírito de Deus esteja sobre nós
dando-nos entendimento dessa palavra e especialmente a sabedoria de colocá-la em prática na nossa vida, na história da nossa vida. Querido Deus, nós nos colocamos diante da Tua palavra, que desejas para nós nesta manhã, nesse dia, nesse tempo, Senhor, que estamos acompanhando a pregação da Tua palavra. Vem com Teu Espírito Santo, ilumina-nos, Senhor, de tal forma que possamos compreender a Tua palavra com sabedoria, de colocá-la também em prática na nossa vida, a fim de agradarmos a Ti como nosso Deus único e verdadeiro, e de sermos boas testemunhas da fé que temos em Ti, para aqueles que nos cercam. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz: então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele, Elias, foi. E eu fiz questão aqui de colocar essa sua atitude em separado. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco da água, ou um pouco de água, numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água pedida por Elias, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. E ela então responde: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, apontando para Elias com o seu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas, primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela, a mulher, foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Queridos e queridas que nos acompanham, muito obrigado de ter vocês conosco. Queridos e queridas que estão aqui, eu não nego que eu fico muito impressionado, admirado, embasbacado diante dessa palavra.
diante desse testemunho, diante desse relato, diante dessa situação que não é inventada, mas é algo que aconteceu e que está ainda hoje como testemunho para os nossos dias, para as nossas situações, para as nossas dificuldades, para, quem sabe, os desafios que se colocam diante de nós, ao redor de nós, sobre nós, debaixo dos nossos pés. Não interessa onde eles estão, mas desafios que se colocam para a nossa vida. Esta palavra, desde que eu tive o privilégio de conhecê-la, desde o momento que eu tive o privilégio de ouvi-la como pregação da palavra de Deus na minha direção, na direção das pessoas com quem eu estava naquele momento, tem provocado em mim diferença. Tem provocado em mim atitude. Tem provocado em mim algo que precisa acontecer. Algo que não pode ficar só lá para trás, que não pode ficar só num testemunho acontecido no passado, algo que não pode ficar escondido nas letras desse livro maravilhoso chamado Bíblia Sagrada, deste livro que traz o testemunho daquilo que Deus quer para a nossa vida, que não só se resume a este mundo, mas Deus quer para a nossa vida na eternidade com Ele, Deus quer para a nossa vida na comunhão de volta com Ele. Essa palavra tem feito isso na minha vida. Por isso, alguns destaques são importantes, são fundamentais diante desse relato. O primeiro deles é a obediência de Elias, esse homem de Deus. Nos versos 8 a 10 diz que o Senhor então disse a Elias para que ele se aprontasse, fosse à cidade de Sarepta. Eu estou apenas narrando aquilo que já está aqui escrito, que ficava perto de Sidom, aquele contexto, aquela região, como nós hoje, Camaquã e arredores, estamos dentro de um contexto, de uma região. E ele então manda antes que uma mulher que mora lá dê comida para ele. Olha os detalhes daquilo que Deus faz quando nós nos colocamos, quando nós estamos nas suas mãos. E diz a palavra ainda, que Elias foi em obediência a Deus para esta localidade, para esse lugar, chamado Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, o que ele encontra? A dita mulher, a viúva, que estava catando lenha, gravetos. E o que ele faz? Em obediência a Deus, ele pede para ela aquilo que Deus disse que através dela daria para ele: a comida. A comida. Eu preciso de comida. Além da água, que vai matar a minha sede, que vai saciar a minha necessidade, traga para mim também um pão, traga para mim algo para comer. Que você, sabe, como eu, que visitamos casas, pessoas, mesmo mais íntimas a nós, é muito pouco comum a gente ter essa audácia, pelo menos na chegada, pelo menos ali já na porta. A gente vai deixando a coisa acontecer. A não ser que a liberdade já seja muito grande, já seja já como algo de casa mesmo. Senão, o nosso procedimento vai ser aos pouquinhos, vai ser de leve, vai ser devagarinho. Mas aqui não, aqui tem algo que já é provocado, já como algo que já tem alguma iniciativa tomada antes, que já tem alguma estratégia, que já tem alguma certeza, que já tem algum recado antecipado. E tudo isso, porque tão somente o Elias obedece à palavra de Deus.
Elias obedece ao recado do Senhor trazido ao seu coração, trazido à sua mente, ao recado de Deus trazido à sua vida. Elias obedece ao recado desse Deus que ele sabia tinha algum propósito, alguma coisa a fazer, alguma coisa a realizar, não só na sua vida, não só no seu ministério, mas na vida daqueles que estariam envolvidos neste enredo, naqueles que estariam envolvidos nessa história. Daí a pergunta que me veio, e é uma pergunta muito séria, que eu gostaria de convidar que você não desse para mim, não desse para quem está ao teu redor, e que quem sabe não desse assim de sopetão. Até que ponto nós temos de fato e de verdade obedecido a palavra de Deus? Até que ponto nós temos de fato e de verdade obedecido a vontade de Deus? Até que ponto, de fato e de verdade, nós temos obedecido aquilo que é o propósito de Deus? E mais, até que ponto, de fato e de verdade, a nossa obediência tem nos levado a atitudes semelhantes como essa que levou Elias? Eu repito, não é para mim, não é para quem está ao teu lado, a não ser que seja um testemunho que você está dando daquilo que você tem respondido para Deus. Não é algo que você deva responder de sopetão, porque de sopetão às vezes só saem as nossas emoções, mas na hora H a nossa prática não fica igual. Mas é algo que deve realmente ser pensado, analisado na nossa vida diante das circunstâncias que nós temos vivido, para que daí a nossa resposta seja uma resposta que seja convincente, não só para Deus, mas para nós mesmos, que vamos estar comprometidos com aquilo que nós temos dado diante desse Senhor, que nada faz por acaso, que em tudo que Ele faz, em tudo que Ele permite, Ele tem um propósito, Ele tem uma razão, Ele tem um para quê, Ele tem a mostrar alguma coisa. Segunda situação, segundo aspecto necessário a darmos atenção deste relato, a atitude da mulher. A atitude da mulher. Nos versos 10 a 14, diz que quando chegou ao portão daquele lugar, Elias encontrou a viúva catando lenha. Diz a palavra que ao pedir a água para beber, a mulher então foi buscar. Prontamente, gentilmente, alguém hospitaleira estava naquele lugar. E enquanto ela fazia isso, Elias, com a sua audácia recebida diante do Senhor, ele diz para ela: traga também pão. Pedido que fez a mulher responder. E olha que resposta: moço, eu não tenho mais pão. Eu, na verdade, só tenho um punhado de farinha, de trigo, numa tigela. E tenho também um pouco de azeite num jarro. Por isso eu estou aqui catando esses pedaços de pau, de lenha, para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. 2 joias preciosas de alguém. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer de fome. Elias então insiste, porque Elias tinha a voz de Deus no seu ouvido, Elias tinha a voz de Deus na sua mente, Elias tinha a voz de Deus no seu coração. Não se preocupe. Agora a audácia de Elias já não era mais com aquela mulher, a ousadia de Elias não era mais com aquela mulher, a ousadia de Elias era para com o próprio Deus que havia mandado ele lá e que ele obedecia. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pão com a farinha que tens e traga o primeiro para mim, depois prepare o resto para você e para seu filho. E Deus de Israel me disse: não acabará a farinha da tua tigela, nem faltará azeite no teu jarro, até o dia em que o Senhor fizer
cair a chuva, até que o dia em que o Senhor fizer renovar a sua bênção. E o que a mulher fez? A mulher fez como Elias tinha dito. Daí também eu me pergunto, agora nos colocando no lugar da mulher, faríamos nessa situação que se apresenta a palavra o que esta mulher fez? Não é para mim, não é para quem está do teu lado, não é de sopetão, mas é para Deus. Algo pensado, algo meditado, algo que a gente sabe, olha, eu estou dizendo isso, estou me comprometendo com isso. Eu faria em obediência, em confiança, o que essa mulher fez. Eu tenho feito. Eu estou pronto a fazer a partir daquilo que eu creio, a partir daquilo que eu confio. Como é que nós podemos chamar isso? Uma fé que leva à obediência. Aquela mulher, sem saber exatamente o que estava acontecendo, olha, ela não tinha uma relação com Elias, ela não tinha uma relação com o Deus de Elias, quer dizer, tudo era diferente para aquela mulher. Ela creu. Ela creu. Essa é uma verdadeira qualidade de fé. Nós vamos lembrar no Novo Testamento, aquela mulher com hemorragia, 12 anos, se eu apenas tocar na veste. Ou nós vamos lembrar do cego Bartimeu, que quando ouviu Jesus, olha, vem cá, capa, eu não te quero mais, jogou a capa longe, eu vou logo. Esta mulher, numa igual situação, de estar lá, diante de um homem estranho, diante de um Deus a quem não buscava, até ali, ela creu, ela confiou. E a confiança dela fez ela ter atitude, fez ela tomar posição, fez ela fazer alguma coisa. Não foi uma confiança estática, não foi uma confiança teórica, foi uma confiança de ação, foi uma confiança prática. Será que é isso que nós temos praticado em nossa vida? A partir daquilo que eu me conheço, daquilo que você se conhece, daquilo que nós nos conhecemos. E veja, eu não estou pedindo para você avaliar a fé do outro, eu estou pedindo para você pensar na tua fé. Na tua fé. Assim como eu tenho pensado na minha fé, na grandeza da minha fé, na profundidade da minha fé. O que me tem feito crer? Qual é o tamanho dessa convicção, desta confiança? Até onde isso me leva? Até onde isso tem me levado? Até onde eu estou a ponto de ser levado? Não por causa de pessoas, não por causa de situações, mas por causa do Deus, em primeiro lugar, que eu tenho buscado. Desse Deus que se revelou lá atrás, desse Deus que continua se revelando aqui, desse Deus que com certeza quer continuar se revelando até o último dia da sua vontade entre nós e sobre nós. Terceiro aspecto. O caráter de Deus. O caráter de Deus. Disse o Senhor, através do profeta Elias, que a farinha na vasilha não se acabaria, e o azeite na botija não secaria até o dia em que ele fizesse chover sobre a terra. Ok? Esta é a palavra. Está aqui, podemos ler, podemos falar para alguém, podemos sentar do lado de alguém e dizer, quero compartilhar contigo uma grandeza de Deus. Por favor, me escute. Vamos sentar, vamos ler junto. Olha, pode ler comigo para ver que eu estou lendo daquilo que é testemunho para mim e para ti. E o que aconteceu? Versículos 15 a 16. E todos eles tiveram comida para muitos dias. Todos eles. Inclusive,
os que estavam chegando. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. O que dá para dizer, gente? Amados, aqueles que nos acompanham diante de uma coisa assim, aleluia! Não tenhamos vergonha disso, muito pelo contrário, é o mínimo que a gente pode dizer diante dessa grandeza de Deus, aleluia! Esse Deus que promete, esse Deus que cumpre, esse Deus que determina e acompanha, que vai junto, que faz os detalhes, que não só dá aquilo que é a lei. A gente às vezes dá para Deus aquilo que é a lei, devolve para Deus aquilo que é a lei. Deus dá mais, é generoso. Tem comida não só para um dia, uma refeição para todos, não, tem comida para tempos. Tem comida até aquele momento em que Deus diz, ó, agora se cumpriu o que eu disse, agora vão, seguem, agora vão. Assim como eu estive com vocês, eu vou continuar. E a história não termina. A história não termina, pelo menos nesses versos. Porque nos 17 até o verso 23, ainda vai contar que depois o filho, ele acaba ficando doente, ele fica enfermo, e essa enfermidade o leva à morte. Aquela mulher que havia percebido algo diferente acontecendo desde a chegada do homem Elias à porta da sua casa, ela começa a se questionar, poxa, mas o que está acontecendo? Será que tu veio aqui na minha casa para fazer lembrar os meus pecados, para trazer a consequência da ira de Deus? Poxa, o que está havendo? E Elias, meio sem querer confrontar com aquela mulher, porque as respostas, na verdade, que são de Deus, não são nossas. Elias tão somente pede para que ele tome aquela criança, leve até onde ele está hospedado, ele coloca aquela criança sobre a sua cama, ele se coloca sobre aquela criança, na confiança que ele tinha de Deus, que Deus estava com ele, então era o próprio Deus se colocando através dele sobre aquela criança, e o que acontece? Aquela criança é trazida com vida para os braços da sua mãe. E nós vamos notar uma grande diferença, mas olha que grande diferença. Por isso que o nosso testemunho, ele é fundamental. Agora não é mais o teu Deus. Agora aquela mulher está dando glórias a Deus. Já não é mais uma relação que ela entende de Elias com Deus, é uma relação dela já com Deus, ela está envolvida, porque ela está percebendo, tem coisa extraordinária acontecendo aqui, tem coisa sobrenatural, tem coisa que está além da gente, e isso é o agir de Deus. Quando Deus está na história, nós não deveríamos nos preocupar por isso, porque Ele não entra para fazer igual, Ele não entra para ser igual, Ele entra para fazer diferente, porque Ele é diferente. E naquela casa, meus amados, por incrível que pareça, houve um culto de adoração a Deus. Houve uma atitude de adoração a Deus. Houve uma postura de adoração a Deus. Houve um momento, olha assim, bom, agora que começa. Agora que começa. A mulher diz: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Imagina alguém dizer isso para ti com essa propriedade: agora sei que tu és um homem de Deus, agora sei que tu és uma mulher de Deus, e sei que a palavra vinda da tua boca é verdade. Olha o compromisso disso. Olha por que nós precisamos cuidar daquilo que nós dizemos. Por que nós devemos dizer daquilo que realmente é intimidade com Deus. Daquilo que é consequência da nossa comunhão com Deus. Para a gente não perder a oportunidade. Porque poderia ter acontecido aqui tudo o contrário. Se fosse no orgulho de Elias. Se fosse na vaidade de Elias. Se fosse na prepotência de Elias. Se fosse naquela coisa que nós temos muitas vezes na nossa vida. Eu vou colocar aqui uma frase de efeito para dizer que eu creio também. Não.
Elias com certeza estava num temor e num tremor, e é nesse temor e tremor que aconteceu a grandeza de Deus. Os motivos que levaram aquela mulher, aquela casa, aquelas pessoas, quem sabe aquela localidade que começou a falar, que começou a comentar, que começou a passar adiante a grandeza do que havia acontecido ali. Por isso, amados, diante de tudo isso colocado, a grande pergunta é: o que tudo isso provoca em nós? O que tudo isso provoca em ti? O que tudo isso provoca em mim? A certeza de que nós buscamos o Deus de caráter. O Deus cuja palavra, tem um slide que mostra isso, em Números 23, 19. Que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquele que fala e deixa de agir, e que promete e deixa de cumprir. Ele não é homem para isso, nem filho do homem. Mas aquilo que ele fala, ele cumpre. Aquilo que ele promete, ele estabelece como cumprimento da sua promessa. Esse é o Deus que você, que eu, que nós, você que está acompanhando, pode buscar todos os dias, em todos os momentos. Esse Deus que nós podemos ver que nos dá o direito de ter uma fé, uma confiança tal, profunda. E daí a gente vai perguntar, e eu encontrei uma imagem, né, no nosso querido Google, que me chamou a atenção, onde diz assim, que ter fé em Deus é saber que venha o que vier, Ele estará sempre ao nosso lado, nos amparando e conduzindo. Venha o que vier. Para alguns é mais pesado, para outros é mais leve, alguns sentem mais, alguns sentem menos. Deus estará contigo, Deus estará comigo, Deus estará conosco, Deus estará com todos aqueles que o buscam com profundidade. Por quê? Porque nessa outra imagem, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha o que aconteceu com essa mulher. Olha o que antes já tinha acontecido com o próprio Elias. Olha o que vai acontecer certamente depois que tudo isso acontece dentro dessa casa. E quem sabe tem acontecido na nossa vida, na nossa história. Por isso, amados, por isso, queridos, eu creio que o testemunho desta viúva, desta mulher, nos ensina, sim, nos ensina que se nós temos fé, nós precisamos obedecer. Se nós temos fé, nós precisamos arriscar em Deus. Não é em qualquer coisa, não é em pessoas, não é em situações, mas é em Deus. Se nós temos fé, nós precisamos confiar de todo o nosso coração. É isso, por exemplo, que nós lemos numa palavra ainda mais conhecida para nós, no Salmo 23. Esse salmo querido, precioso, quando Davi, na profundo da sua fé, da sua confiança, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. O Senhor me guia nas veredas da justiça por amor
do seu nome, por amor daquilo que Ele prometeu, por amor do seu propósito, por causa do seu caráter, por causa do seu ser verdadeiro, por ser esse Deus que não deixa nenhuma tarefa pela metade. Nem nós individualmente e nem na sua igreja coletivamente. E diz mais Davi: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam, me protegem, me dirigem, me dão firmeza, me dão direção. Esta é a promessa que Deus cumpriu na vida de Davi. Cumpriu na vida de Elias. Cumpriu na vida da viúva de Sarepta. E tantos outros. Por isso precisamos ler a Bíblia. Ler a Bíblia. E ler a Bíblia. E Ele quer cumprir também na tua vida, na tua história, na minha também, na minha história. Estamos prontos para isso? Queremos isso? Temos usufruído disso? E hoje de manhã eu quero dizer assim, para complementar e chegar ao final. Aconteceu uma coisa extraordinária. Levantei-me mais cedo, sentei para fazer a minha meditação, abro esse precioso devocionário, Gotas de Orvalho, e como eu não gosto assim, de ficar espiando o que tem no dia de amanhã, eu não olhei o que teria para o dia de hoje, e hoje de manhã me colocando já, pedindo que o Senhor estivesse abençoando a minha vida para trazer essa palavra que acabo de trazer, eu fui no Gotas de Orvalho e li o seguinte: quando tudo é difícil, não devemos esquecer que Deus permanece ao nosso lado. E podemos confiar, mesmo quando nada sentimos. Mesmo quando tudo é difícil, não devemos esquecer que Deus permanece ao nosso lado. E podemos confiar, mesmo quando nada sentimos. E sabe de onde vem essa interpretação? De Isaías 41:10. E sabe o que diz lá? Não temas, pois, que eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Com a minha mão forte e vitoriosa. Vamos orar? Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Você que está nos acompanhando, convida a fazer o mesmo, em temor e tremor diante do Senhor. Deus amado, nos ensine a ter essa fé. Aumente, Senhor, em nós essa fé, essa confiança, essa convicção de que quando nós estamos na Tua presença e quando cremos que o Senhor está na nossa história, o impossível acontece. Porque o impossível já aconteceu. Porque o impossível sempre vai acontecer. Não por nós. Nós somos muito pequenos.
Eu me sinto muito pequeno, Senhor. Tu sabes disso. Mas por Ti, por Tua grandeza, por Tua palavra, por Teu caráter. E que possa acontecer na nossa vida, Senhor, todos os dias, um culto de adoração ao Teu nome e a Ti, como aconteceu no coração daquela mulher. Ó Senhor, e permita que a partir dessa nossa intimidade contigo, dessa verdadeira comunhão contigo, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo Jesus a quem estiver do nosso lado. Que as pessoas possam perceber que nós estamos na Tua presença, que nós temos a Tua presença, que nós cremos na Tua presença, mesmo que nós não falemos palavras, mas com o brilho dos nossos olhos e com a paz do nosso semblante, semblante de pessoas que Te amam, pessoas que confiam em Ti e que se sabem amadas por Ti, para que a glória do Senhor sempre esteja sobre nós e adiante de nós e ao redor de nós, em nome de Jesus, amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enches meu viver e a minha vida entrego pra seguir teus passos e a Ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Eu posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos
Vamos orar. Deus amado, assim nós queremos colocar também pessoas na tua presença. Algumas já foram lembradas durante o transcorrer deste culto de adoração a ti. Mas mesmo assim nós lembramos, Senhor, pessoas que estão sofrendo por enfermidades, às vezes já há um bocado de tempo. Ó Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, também daquelas pessoas que estão ao seu redor. Capacita os médicos, o tratamento. Oramos também por pessoas que estão com outros problemas, Senhor, emocionais, problemas profissionais, problemas familiares. Ó Senhor, nós queremos declarar em Teu nome que onde tiver situações como essa, que ali possa habitar a Tua paz, habitar a reconciliação através do perdão pedido e do perdão oferecido. Oramos por pessoas também enlutadas, Senhor, que sempre de novo sofrem por pessoas que partiram. Lembra essas pessoas que Tu és a ressurreição e a vida, que quem crê em Ti, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Ó Senhor, conduz-nos na Tua graça, na Tua misericórdia e na Tua fidelidade. E tudo mais, Senhor, nós colocamos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma boa semana. Tchau.